Oi pessoal, eu me chamo Jorge e nós estamos no Além do Crepúsculo. Pô, gente, hoje eu queria falar com vocês sobre um outro assunto muito sério também. Eu queria falar sobre o mal, né? O verdadeiro mal, a essência do mal, o mal maior. Porque eu não digo necessariamente hoje, né? Hoje eu verifico que a coisa está um pouco mais complicada. Mas na verdade já desde muito tempo o mal ele vem sendo tratado de uma forma muito estranha no mundo. Vocês querem ver? Vamos lembrar do Lampião, né? A história do Lampião. O Lampião, rei do cangaço, ele teve todas as motivações para adentrar o cangaço da maneira como ele entrou. Ele se tornou aquele cangaceiro. Só que ele acabou se tornando um mal muito maior do que ele se propunha a combater. Não é verdade? Aquela coisa do Nietzsche, né? Não combata o monstro sob a possibilidade de se tornar um monstro maior. O Lampião acabou se tornando um monstro maior do que ele queria combater. E aí vocês veem, aí ele vem na literatura de cordel, ele vem em prosa, vem em poesia, vem em literatura, vem em filmes, não é verdade? Porque a imprensa, eu cito essa instituição em particular, porque ela sempre foi o principal veículo de comunicação no mundo. Ela está perdendo esse campo, né? Agora com o advento da internet, a cada dia que passa a gente verifica que ela vem perdendo terreno. Mas sim, ela sempre foi muito pródiga em transformar esses elementos em ícones, né? Em superstar, como é que eu posso dizer? Celebridades, não é? Você vê o cinema, né? O cinema pega e captura esses elementos e faz filmes, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Big The Kid, Jesse James, não é? Mas sim. E aí as pessoas acabam esquecendo de lidar com a profundidade do mal que essas pessoas representaram. Vocês querem ver um exemplo assim que eu acho clássico, né? No século XIX, ano de 1888, período vitoriano, porque era a rainha Vitória que ainda estava na coroa, e que eles inclusive chamam, ela comemorava, né, o jubileu de ouro dela, período vitoriano. Um assassino aterrorizou Londres. Ele matou e estripou 5 mulheres com uma habilidade quase cirúrgica. E isso desafiando a polícia a descobrir ele, a impedir que ele fizesse isso. Então ele mandava cartas, ironizando, zombando, duvidando da capacidade, da habilidade da polícia, né? E ele se chamou, ele próprio se intitulou, e como ficou conhecido no mundo todo, de Jack o Estripador. Vocês já ouviram aquela história do mal maior? Quer dizer, do mal maior não, como é que é a expressão? Mal necessário. Mal necessário. Gente, não existe mal necessário. O mal é só mal. Eu já mencionei em um outro vídeo do Batman, dos 30 anos do Tim Burton, uma produção do Tim Burton que comemorava 30 anos, né? Batman, o filme, que às vezes um gesto de bondade acaba se tornando uma coisa ruim, acaba trazendo maldade. E às vezes um gesto de maldade pode sim também se tirar alguma coisa de bom. Mas isso, gente, isso acontece porque nós seres humanos, com a nossa imensa
inteligência, que é uma dádiva de Deus, foi nos dada por Deus, nós somos capazes de fazer essas proezas. Mesmo de uma coisa ruim, a gente consegue, às vezes, extrair uma coisa boa sim. Mas não que seja necessariamente que tenha que acontecer uma coisa ruim para você fazer uma coisa boa. Não é? Essa coisa boa podia ter sido feito antes, entendeu? Podia ter acontecido antes. Aquela velha história de que a gente só fecha a porta da igreja depois que o cão entrou, né? A gente podia ter fechado antes, entendeu? Então, voltando pro Jack, o Jack ele se tornou uma figura mística, né? Até hoje mexe com o imaginário das pessoas no mundo todo. Quem foi? Será que descobriram ou que encobriram, né? Tem gente que diz que já foi descoberto. Existem até os nomes, né, supostos de quem seria Jack o Estripador, mas por essa ou por aquela razão, a polícia, a Scotland Yard, que investigava na época, não quis divulgar esse nome, entendeu? Naquela ocasião, por volta depois dos crimes, né, do Jack, a coroa britânica e o parlamento investiram milhões de libras esterlinas para a melhoria da qualidade de vida no bairro de Whitechapel, que foi onde foram cometidas as mortes. Era um bairro muito decadente, muito pobre, muito miserável. E começaram a se indagar por que como mulheres, né, mulheres do povo, mulheres se aventuravam na noite, não é? Na companhia de homens desconhecidos, né, que iam para becos e vielas escuras e sombrias, né, e vendiam às vezes vendiam o próprio corpo, né, só para às vezes para ganhar um prato de comida, gente, ou às vezes para ter um quarto para dormir, um quarto pueril num hotelzinho desse pulguento, só para dormir, para se proteger da noite, se proteger do tempo, né? E aí milhões de libras foram investidas para a melhoria da qualidade de vida de Whitechapel. E aí um notório cidadão, uma celebridade, um famoso dramaturgo, que inclusive ele foi ganhador do prêmio Nobel, chamado George Bernard Shaw, inclusive meu xará, né, George. Pois é, o George Bernard Shaw fez uma declaração inusitada, no mínimo assim, muito curiosa. E aí ele diz que enquanto nós social-democratas perdíamos o nosso tempo controlando, educando e organizando, um gênio independente chamou para si o problema da miséria e simplesmente matando e estripando 4 mulheres, transformou a imprensa capitalista de uma forma totalmente incapaz de comunismo. Gente, pasmem vocês. Ele está dizendo que o Jack era um gênio. Foi preciso o Jack matar aquelas mulheres para que o governo entendesse que ali precisava ter cuidado com aquele lugar. Que aquele pessoal merecia uma qualidade de vida melhor. Aí o cara vem e fala, foi um mal necessário. Não foi mal necessário, não. Isso podia ter sido feito antes. Não precisava ter acontecido. 5 mulheres ter sido brutalizadas daquela forma para que o governo, para que a coroa, para que o parlamento entendesse que aquele lugar, aquelas pessoas mereciam mais cuidados. Você está entendendo o que eu estou falando? Então hoje a gente fica assim, caramba, as pessoas ficam tentando justificar o mal, sabe? Procurar adjetivos, porquês, como. E aí elas engavetam aí em erros e se atropelam, entendeu? Quando um crime brutal é cometido, aí vem sempre alguém que fala assim,
Aí vem os pseudo-intelectuais. Não, mas ele é uma vítima da sociedade, ele sofreu fome, ele sofreu abuso, não é? Aí vem os psiquiatras, os psiquiatras, né, os psicanalistas, os psicólogos. Não, ele é doente. Aí vem os religiosos e falam, não, ele estava possuído pelo capeta, não é? Aí os ignorantes, não, ele estava drogado, porque para fazer um negócio desse tem que estar drogado, né? Quer dizer, as pessoas ficam tentando justificar o mal. Aí você vê jornalistas e apresentadores de televisão tentando justificar a ação do criminoso, entendeu? Eu não estou aqui me citando nenhuma violência, vigilantismo, ou que aquela coisa de que bandido bom é bandido morto. Eu não estou falando nada disso, gente. Só que eu acho que a gente tem que parar para pensar e refletir sobre isso, entendeu? Porque existe o livre-arbítrio, não é? Existem pessoas que são ruins porque escolheram ser ruins, cara. Isso é verdade. Isso não adianta a gente ficar dizendo que isso não é possível. É assim. É claro que todos esses elementos, essas questões que eu falei sociais, né, problemas sociais, existem. Não estou dizendo que não existe. Mas existe o livre-arbítrio, não é? Esses criminosos aí, políticos aí que estão aí, mais de 100 aí que estão presos aí, esses caras roubaram milhões, não é? E eles fizeram isso porque sofreram abuso, porque nasceram pobres, porque viveram miséria? Não, gente. Eles fizeram porque escolheram fazer isso. Porque eles são ruins mesmo. Ah, George, mas você vai dizer assim pra mim. Ah, mas eles não mataram ninguém. Não mataram? Eles mataram milhares de pessoas. Crianças, mulheres, idosos aí nas portas de hospitais, morrendo em corredor, em enfermarias precárias, entendeu? Eles são genocidas também, são sim, e aliás eu acho que esses crimes políticos tinham que ser tratados como crime hediondo, crimes contra a humanidade. Então a gente precisa parar de pensar sobre isso, tá? Começar a achar eu não sei qual é a fórmula secreta, eu não tenho a fórmula para a gente resolver isso. Até porque existem pessoas que são muito bem pagas para fazerem isso, só que não estão fazendo um bom trabalho. Tá legal, gente? Então, olha só. Só fixem isso, só pensem, reflitam sobre isso. O mal existe, tá legal? Ele existe em essência, em pureza. Tem gente que é ruim mesmo, quer ser mal, escolheu ser mal. Tá legal? O mal caminha sobre a terra, gente. Desde eras muito antigas. Ele caminha entre nós e ao nosso redor. Pensem sobre isso, tá legal? Bom, eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, tá legal? Não esquece de, se você gostou, dar um like pra mim. Se inscreve no meu canal, tá certo? Faz aquele comentário ali embaixo também pra mim, pô. Eu também gosto de ouvir, tá legal? Sim, bom, a gente se vê. Aquele abraço, tá? Tchau.